A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sábado, 17 de maio de 2025, tem como título: Os ímpios receberão um corpo inglório para a condenação eterna. Hoje nós temos dois textos bíblicos. O primeiro encontra-se na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. O segundo texto bíblico encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, do versículo 11 ao versículo 15, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, nesses textos que nós lemos, especialmente no versículo 2 de Tessalonicenses, ou melhor, o versículo, melhor dizendo, de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, esta é uma passagem bíblica que fala sobre a consequência eterna da separação da presença divina. Essa passagem, queridos, é considerada uma das mais temidas pelos cristãos, pois ela fala sobre a punição que os ímpios receberão no dia do juízo final. A história desse versículo começa com a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nessa carta, o apóstolo Paulo fala sobre a volta de Jesus Cristo e o julgamento final. Ele diz que no dia em que o Senhor voltar, ele virá com seus anjos em meio a chamas de fogo para punir aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo então descreve a punição que os ímpios receberão. Ele diz que eles sofrerão a pena de destruição eterna, ou seja, serão condenados à morte eterna. Além disso, eles serão separados da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essa separação significa que eles nunca mais terão a oportunidade de estar na presença de Deus e desfrutar da sua glória. Essa punição é considerada a pior que alguém pode receber, pois significa que a pessoa nunca mais terá a chance de se reconciliar com Deus e de desfrutar a vida eterna ao seu lado. É por isso que os cristãos são incentivados a buscar a salvação em Jesus Cristo e a viver de acordo com os seus ensinamentos, para que não sejam condenados no dia do juízo final. Essas passagens bíblicas, queridos, é uma mensagem de alerta para todos os que ainda não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Ela mostra que a vida eterna é uma escolha que cada um deve fazer e que a consequência da escolha errada é a separação eterna da presença de Deus. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.